Premiação gigante no Vitória para permanecer na Série A do Brasileirão. No vídeo de hoje eu quero trazer os detalhes sobre como os bichos, as premiações, os valores ofertados pela diretoria aos jogadores na Série B do ano passado foram fundamentais para o Leão conquistar os seus dois objetivos principais na competição. Como esse elenco, eu vejo ele como bem entrosado, que se dá bem, né, com a comissão técnica, com a diretoria, e esses valores que serão ofertados para todos os clubes, né, na Série A do Brasileirão, e vejo assim como muito positivo, já que a diferença financeira entre você jogar a Série A e cair para a Série B é gigantesca. Quero explicar, dar a minha opinião, como isso pode funcionar e também revelar alguns valores que o próprio presidente Fábio Motta afirmou para essa temporada de 2024. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card. Conto com a ajuda de todos vocês. Já gravei outros vídeos sobre o Vitória, nesta semana vou deixar todos os conteúdos na tela final, combinado? E o nosso canal de cortes também, cortes do Black Card, lá a gente pega trechos mais curtos de cada um aqui dos vídeos, coloque no máximo 4 ou 5 minutos, direto ao assunto, link logo aqui abaixo na descrição. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta premiação da diretoria do Vitória aos jogadores do seu elenco para conquistarem os objetivos na Série A do Brasileirão. E utilizando de base aquilo que foi adotado na temporada passada, o Vitória deve sim estabelecer algum plano, algumas metas para os seus jogadores alcançarem os objetivos nessa Série A. A gente sabe, voltando à elite do futebol brasileiro após 5 temporadas, o primeiro pensamento do Vitória é de atingir os 45 pontos, se salvar do rebaixamento, dar mais fôlego às próximas temporadas, sendo um clube estável na primeira divisão, como já foi em anos anteriores, né? O Vitória que passou 5 anos longe da elite, mas sempre foi um clube de Série A do futebol brasileiro. Na temporada passada, houve sim generosas premiações aos atletas. Eu não consegui confirmar exatamente qual o valor recebido de premiação geral, tá? Para cada um dos jogadores, ao elenco. Se você tiver essa informação, você pode me passar ela aqui embaixo também na seção dos comentários. Mas pelo menos do que declarou o presidente Fábio Motta, houve sim premiações como bichos, né, pelas partidas, principalmente naquela reta final da Série B, e o Vitória que estava adiantando basicamente o pagamento dos salários dos jogadores em até um mês no final do ano, né, entre outubro, novembro, dezembro, sendo, digamos, uma forma de compensar, motivar os jogadores. Eu entendo que muito torcedor pode olhar e pensar da seguinte forma: pô, mas o cara recebe 100, 200, 300 mil reais por mês e precisa de bônus de mais dinheiro para alcançar os objetivos? Olha, é um ponto que você pode enxergar. Eu tento olhar mais pelo lado do ser humano, que é sim movido por desafios. Pode parecer uma frase clichê, mas é importante você estabelecer algo e ter uma recompensa por aquilo, né? Assim como eu defendo em qualquer empresa, qualquer instituição, você ter metas e também ser contemplado, né, com um valor ao final de uma temporada, alcançando, obviamente, os seus objetivos. Então não é porque uma pessoa ganha 100 mil, 50 mil, 70 mil, que ela não pode se motivar por 50 mil a mais, 100 mil a mais, 7 mil a mais, que seja esta quantia, tá? Como seria o ideal para o Vitória adotar um esquema de premiação, né? E aqui eu só dando um palpite para a Série A do futebol brasileiro. Eu tentaria algo como o seguinte: a cada mês que você passa fora do Z4, recebe uma compensação ao elenco, tá? Então, por exemplo, começa no mês de abril a Série A, Vitória ficando fora do Z4 no mês de maio, tendo essa premiação aos jogadores. Ficando fora no mês de junho, novamente uma premiação. Um mês ficou dentro, não tem premiação. Ao final do campeonato, você fazendo também uma oferta maior, tá? Então eu prefiro um modelo assim, ao invés de você ter que ficar pagando bicho por cada jogo. Porque, por exemplo, você pode ofertar um bicho aos jogadores na terceira rodada, o Vitória vai lá, vence qualquer adversário que seja, mas ser rebaixado ao final do ano, né? Então você pode pagar bicho, por exemplo, em 15 rodadas, 10 rodadas e ainda ser rebaixado. Beleza? Tudo bem? Você pode pagar alguns meses fora do Z4 e acabar caindo? Pode, faz parte do futebol, mas eu penso que é uma amostra maior do que ficar pagando bicho por cada um dos jogos, tá? Acho que o modelo que o Vitória está sendo gerido ajuda bastante
os jogadores a ter essa calma, a certeza de que o valor será recebido, como por exemplo do seu salário, essa tranquilidade para fazer apenas o seu trabalho, que já é muito difícil, é muito estressante, você ainda não tem que ficar lidando com pagamento, se caiu, se não caiu, vai dar calote, aquela coisa toda que a gente sabe que infelizmente é a realidade de muitos clubes no futebol brasileiro. Então, esta premiação eu vejo sim com bons olhos. Ainda não há um valor pré-estabelecido, mas ela deverá sim acontecer. O presidente Fábio Mota, comentando um pouco mais sobre valores, afirmou que a expectativa do Vitória nessa Série A é de receber até 80 milhões de reais com os direitos de transmissão. E olha esta diferença. Na Série B do ano passado, o Leão pegou aproximadamente 10 milhões de reais pela sua participação. Então a diferença é gigantesca, né? De você estar na Série A para a Série B. Se a gente comparar aí o que disse o Fábio Mota, nesse orçamento de 80 milhões, já daria uma diferença de 70. Então, o que for possível de premiação, de contratação, que é o mais importante, para ficar na Série A por mais temporadas, eu vejo assim com bons olhos, porque para você dar um salto maior, maiores investimentos, quitação de dívida, transformação para uma SAF, né, bem vendida, precisa estar na Série A do Brasileirão por longos anos, e vejo que esse é o caminho para o Vitória. Pode deixar o seu palpite também, o que você pensa a respeito desse assunto. Até falando um pouco mais em relação aos valores, na Série B do ano passado, a CBF ofertou como premiação em 2023 ao campeão aproximadamente 2 milhões e meio de reais, e para os outros 3 clubes que subiram, Criciúma, Juventude e Atlético, 1 milhão de reais pela participação, né, pela premiação como conquista do acesso. Além, claro, o Vitória chegando até já na terceira fase da Copa do Brasil, pegando mais 5 milhões de reais. Então, se você colocar aí as duas coisas, vai dar quase 8 milhões pela conquista do título, e com toda certeza tendo uma bonificação além disso, tá, para os jogadores durante a Série B. Isso porque a Série B ela é muito deficitária, principalmente para os clubes como o Vitória, que tem grandes pretensões, que montam elencos caros. Então, se você comparar que o Vitória tinha quase uma folha de 2 milhões e meio, né, quase 3 milhões na Série B do ano passado, e que a principal fonte de receita era justamente essa da transmissão, do direito de transmissão de 10, 12 milhões de reais, a conta não bate. Beleza, tem patrocinador, tem bilheteria. Se fosse um clube menor, né, talvez esses 12 milhões, com um elenco mais modesto, uma folha de 600, 700 mil, 500 mil que seja, até seria mais condizente. Mas para um clube com grandes exigências, como é o Vitória, o Atlético, o Goiás, o Sport, o Ceará, quando cai para a Série B, o Sport, o déficit, né, a diferença, o prejuízo é muito grande, tanto no aspecto esportivo quanto também na parte financeira, que uma coisa acaba ligando a outra, tá? Então, o Fábio Mota falou sobre essa expectativa de ter uma bonificação, né, pelos direitos de transmissão nessa temporada na Série A de até 80 milhões de reais, e penso que ele está assim coberto de razão. Se a gente comparar o que recebeu os outros clubes do mesmo patamar, vamos colocar assim, de estantes semelhantes do Vitória, como Coritiba, o Goiás, o Sport, o Ceará nos últimos anos, o Bahia. O Goiás em 2022 recebeu aproximadamente 80 milhões de reais. O Ceará em 2021, 91 milhões. O Bahia em 2021 também, por todos os torneios, recebeu 124 milhões. Então tem, por exemplo, a Sul-Americana e a Copa do Nordeste inclusa nesse valor. O Coritiba em 2022, aproximadamente 60 milhões. E o Vitória lá em 2018 recebeu 49 milhões de reais na temporada também, por conta das transmissões, né? Então não seria nenhum absurdo a gente colocar nesta faixa. Acho que o Vitória vai receber inclusive até mais do que 80 milhões, esperando ele na casa de uns 90, 100 milhões de reais, não é nenhum exagero. E sem considerar, por exemplo, isso eu estou falando só do valor bruto pela transmissão. A partir de 2025 teremos valores maiores por conta da venda, por exemplo, da Libra. O Vitória já recebeu esta antecipação de 62 milhões de reais. Então você estar sempre na Série A do Campeonato Brasileiro faz uma diferença financeira gigantesca, principalmente olhando o longo prazo, né? Esses 63 milhões de reais recebidos no finalzinho do mês passado representam 10% do valor fixo que os clubes terão direito por temporada. O valor global do acordo é de 6 milhões e meio de reais e é dividido 40% pelos participantes de forma igual, 30% pela classificação do campeonato e 30%
com base em critérios de audiência, sendo uma forma, na minha avaliação, mais justa para cada um dos clubes, tá? Então, esta importância do Vitória, sim, ofertar um valor para os seus jogadores. O mais importante de tudo é contratar bem. Acho que o Vitória, naquilo que pôde fazer, ele fez, tá? Eu não esperava um elenco tão qualificado assim já para o Vitória agora, no comecinho do mês de abril. Tinha expectativa até menor. Acho que o elenco é condizente, pode sim tranquilamente conseguir uma vaga, por exemplo, na Sul-Americana, não seria nenhum absurdo, mas o primeiro objetivo é se manter na Série A do Brasileirão por mais anos de forma consecutiva, né? Porque, como eu falei, é muito diferente você estar numa Série C, como o Vitória estava em 2022, recebendo R$500 mil de direito de transmissão, isso quando tinha ainda, né? Acho que a Série C em 2022, acho que era mais ou menos isso, 300, 500 mil reais pela participação, o que significa absolutamente nada, assim como os estaduais também não pagam quase nada em relação a isso. Para uma Série B, você já chega ali na casa de 10, 11, 12 milhões de reais. Numa Série A de 100 milhões, é muito diferente. Sem considerar também, volto a dizer, sócio-torcedor, receitas com a bilheteria, jogos maiores, valorização da marca, o torcedor mais apaixonado pela instituição, tendo esse carinho maior, criação de nova torcida, também os patrocinadores. Não tem nem como você comparar quanto vale o patrocínio Master hoje do Vitória em relação do que valia quando estava na Série C do futebol brasileiro. Então são vários motivos, né, que eu vejo sim com bons olhos. Tá? Uma premiação aos jogadores tem que ser bem estabelecido desde o começo do ano. Apesar que eu entendo que esse grupo do Vitória é um grupo bom, tá? Com o técnico Léo Condé, a sua comissão, a diretoria, os jogadores, essa sinergia também com a torcida é muito importante para esse desafio osso duro de roer que será a Série A do Brasileirão. Sendo otimista aqui, eu acho que o Vitória vai conseguir sim, tranquilamente, a sua permanência. Não vejo como título, como Libertadores, mas um 12º lugar dá para conseguir, tá? Sem exagero nenhum. Acho que o Vitória focando, fazendo o seu dever, pode sim alcançar. Pode deixar a sua opinião e o que você espera, tá, para a Série A desse ano. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like abaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem um canal de cortes, tem um Goiás News também. Se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos aqui no Black Carter, que já está bem próximo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!